Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos dar continuidade aqui à nossa sequência de aulas sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Agora estamos em nossa segunda aula, onde iremos continuar tratando do Teorema de Pitágoras, agora na parte 2. Então, e o que vamos estudar na aula de hoje? Vamos estudar a aplicação do Teorema de Pitágoras no quadrado. Vamos ver as relações que ele tem com o quadrado. E a aplicação do Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. E após ver cada aplicação, a gente vai ter uma prática delas, certo? Bom, pessoal, aqui a gente tem a aplicação do Teorema de Pitágoras no quadrado, né? E essa aplicação ela será por meio da relação da nossa diagonal com o lado do quadrado. Vocês podem se perguntar, professora, mas como o Teorema de Pitágoras, que é lá no triângulo retângulo, vai estar aqui no quadrado? Dentro do nosso quadrado, há um triângulo retângulo. Conseguimos perceber pela relação aqui encontrada. Do ângulo reto, lembram que é uma característica, que ela sempre está oposto à hipotenusa, que é o maior lado, no caso aqui é a nossa diagonal, e que temos dois catetos, que nesse caso são os lados do nosso quadrado. Então, a gente lembrando lá daquela relação que a gente estudou, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, a gente consegue fazer uma substituição. A nossa diagonal ao quadrado, ela vai ser igual aos nossos lados ao quadrado. Professor, eu posso fazer isso? Pode, a gente acabou de confirmar que essa parte aqui pintada, ela é um triângulo retângulo. Então, a partir disso, eu consigo observar que aqui tem dois lados, né? E o lado, eles são semelhantes, né? Então, eu consigo somá-los e ver que a nossa diagonal ao quadrado, ela é duas vezes o lado ao quadrado, certo? E o lado é sempre bom lembrar que ele é maior que zero, porque ele é uma distância entre dois pontos, né? Então, aqui eu vou extrair a minha raiz, né? Quando eu faço essa extração da raiz, pessoal, aqui, para vocês não se confundirem, é bom vocês colocarem o 2 em uma raiz, né? Que ele vai multiplicar o L ao quadrado, o meu lado ao quadrado, em outra raiz. A multiplicação de raiz, vocês já viram isso lá em radiciação. E aqui, ó, vocês conseguem cancelar, né? O 2, o da raiz, o expoente da raiz, com o L ao quadrado. E isso nos gera que a diagonal é o lado raiz de 2. Então, toda vez que você quiser descobrir a nossa diagonal, ela sempre será o lado raiz de 2. Então, a gente vai ver se a gente realmente conseguiu fixar o que foi dito através de uma atividade aqui, certo? Onde a nossa primeira questão nos diz o seguinte: sabe-se que a medida do lado de um quadrado é 44,5. Temos aqui a medida do lado do nosso quadrado como 44,5. E ele diz que é para a gente calcular a medida da diagonal desse quadrado. Então, a minha incógnita aqui seria essa diagonal. Bom, no slide anterior, a gente conseguiu ver e conhecer essa relação aqui, onde a diagonal ela é igual ao lado raiz de 2. A gente conheceu através lá da relação do Teorema de Pitágoras aplicado ao quadrado, não é mesmo? Então, pessoal, aqui, se você quer descobrir a sua diagonal e você já conhece o seu lado, você apenas precisará substituir que o seu lado agora, ele é 44,5 e eu fiz a substituição. Aí vocês, quando vê raiz de 2, geralmente já se assustam. Mas vocês podem apenas extrair aí a raiz de 2 usando uma calculadora, só para a gente ser mais exato. Em algumas respostas que vocês encontram em livros, elas podem estar assim, ou até mesmo alguma questão para marcar, elas podem estar 44,5 raiz de 2, mas como a gente quer ser aqui bem exato, a gente vai extrair aqui a nossa raiz de 2, e após fazer isso, a gente vai realizar a multiplicação, né? Que quando eu multiplico 44,5 vezes
o 1,4142, eu obtenho 62,9319, que é aproximadamente ali 62,9 centímetros. Aí vocês podem se perguntar, professora, mas como eu vou confirmar se está certo? Se você estiver em casa, existe uma maneira. Vamos olhar ali a maneira? Fiquem atentos. Bom, no primeiro momento aqui da nossa aula, a gente conseguiu ver as relações entre o quadrado e o triângulo retângulo. Então, a gente trouxe aqui uma sugestão de atividade 1. Na atividade 1 diz assim: sabe-se que a medida do lado de um quadrado é 44,5. Temos aqui o 44,5 da medida desse quadrado. E ele nos pede para calcular a medida da diagonal desse quadrado. Bom, relembrando o que a gente viu no slide anterior, a nossa diagonal do quadrado, ela tem relação com a nossa hipotenusa e os nossos catetos e os nossos lados com os catetos, perdão. Então, através disso a gente conseguiu provar que a nossa diagonal, ela vai ser o tamanho do lado raiz de 2. E aqui a gente viu de um lado 44,5. De maneira a provar isso, a gente trouxe aqui uma cerâmica, né? E a nossa cerâmica, ela tem justamente essa medida, ó. A gente inicia aqui do zero, ó, o zero está aqui, e ela dá justamente aqui, ó, 44,5. E aqui fala que para obtermos a nossa diagonal, a gente deve multiplicar o lado, no caso, o lado eu medi aqui, mas ele vai ser a mesma coisa aqui no final, que é o nosso lado aqui, né? 44,5 vezes o raiz de 2. Então, quando a gente multiplicou na questão anterior, nos deu que a diagonal seria aproximadamente 62,9 centímetros. De maneira a comprovar, eu vou pegar aqui a nossa trena e vou colocar aqui certinho. E vocês vão conseguir ver que ali tem 62,9 e logo aqui tem um 63. Ó, o 63, só que a nossa cerâmica, a pontinha dela, ela está topando aqui no 62,9. Ó, ela lá atrás, se eu vier direto, ela topa no 62,9, o que se torna bem exato. Bom, pessoal, agora a gente vai ver a aplicação do Teorema de Pitágoras no triângulo equilátero. Antes a gente havia visto no quadrado, né? Então, aqui a relação da medida, ela vai ser em relação à altura, né? A gente tem a nossa altura H e em relação ao lado do triângulo. Mas de que forma isso acontece? Bom, gente, dentro do triângulo equilátero, a gente consegue ver um triângulo retângulo. Por isso que acontece essa relação do Teorema de Pitágoras com o triângulo equilátero. A gente viu na aula anterior a relação seguinte, que a minha hipotenusa ao quadrado seria igual à soma dos meus catetos ao quadrado. Então, quando eu tenho isso, eu consigo observar que a minha hipotenusa aqui, ó, vocês agora vão ver a questão deste triângulo aqui, retângulo, que está dentro do meu triângulo equilátero. Mas o que eu quero realmente é descobrir a minha altura, né? Por meio de alguma relação, que é a que vamos descobrir. Então, quando eu tenho aqui o meu triângulo retângulo, eu tenho aqui o meu cateto, o meu ângulo de 90 graus, que é oposto ao maior lado, que seria a minha hipotenusa. Então, aqui não é o maior lado ao quadrado, então já vou substituir, que seria lado ao quadrado. É igual aos meus catetos ao quadrado. O meu cateto aqui é H, né? A minha altura ao quadrado. E o meu outro cateto é lado sobre 2 ao quadrado. Professora, por que é lado sobre 2? Porque aqui, ó, seria o lado todo. Entenderam? Mas a gente está observando que ele é dividido ao meio pela altura aqui, ó, o triângulo ele é dividido ao meio, e assim nos resta, aqui nesse triângulo, o lado dividido por 2.
Então, a partir disso, a gente consegue ver a relação de que o lado ao quadrado, o lado ele está aqui duas vezes, né? Tanto na minha hipotenusa quanto no meu cateto. Então, agora eu tenho que descobrir a minha altura em função disso. Quando eu tenho isso, vocês chegam aqui e se assustam. Professora, como eu faço isso? É vocês lembrarem lá do assunto de mínimo múltiplo comum. Então, vocês tiram assim de ladinho. Lembram que vocês vão colocar aqui, né, no mínimo múltiplo comum, tudo sobre 4, como vocês costumam falar. Então, quando eu resolvo isso, né, eu fico aqui, ó, 4 dividido por 1, que dá 4, 4 vezes L ao quadrado, é 4L ao quadrado, menos o 4 dividido por 4 é 1. E 1 vezes o lado ao quadrado é o lado ao quadrado. Então, em função disso, temos aqui o 4L ao quadrado menos L ao quadrado, que dá 3L ao quadrado sobre 4, certo? Então, é o que temos aqui. Vamos extrair a raiz, né? Como a gente fez anteriormente, que é o assunto de potenciação e radiciação. E, a partir disso, ó, vamos fazer aquela divisão que tínhamos feito antes. Lá no quadrado, né? Dividindo aqui as raízes certinho e extraindo elas. Quando eu vou extrair essa raiz, eu tenho aqui, ó, o meu 3 permanece como está. E aqui eu consigo cancelar, né? E ter L, raiz de 3 sobre 2. Do que a gente acabou de aprender, a gente vai ver que o lado do triângulo equilátero, ele mede 25,2, né? Na qual a sua medida H da altura, a medida H da altura desse triângulo é o que a gente quer descobrir, né? Então, qual será a medida desse H? Então, a gente acabou de descobrir a relação que a altura ela está diretamente relacionada ao lado, né? E que essa relação é a altura ao quadrado, que é igual ao lado raiz de 3 sobre 2. Você quer descobrir a sua altura realmente e você já tem o seu lado. Então, é uma simples substituição, na qual vocês vão encontrar a raiz de 3, como a gente fez lá no início, e exercer aqui a multiplicação do 25,2 vezes 1,73205, que é o referente à nossa raiz de 3, que vai dar 43,746 dividido por 2, que dará 21,82383. Na qual aproximadamente será 21,8. Vamos confirmar? Bom, pessoal, essa foi a questão que acabamos de resolver no slide anterior. Então, eu falei para vocês que a gente ia procurar uma forma de prová-la, não é? E aqui vamos fazer. Mas é necessário que a gente entenda que o lado, né? Lembre aqui que o lado do meu triângulo equilátero é 25,2. E o que eu queria descobrir na questão era a minha altura, e que a gente descobriu que é 21,8, né? Então, a gente agora fez uma construção, aqui, ó, a construção do nosso triângulo. E esse triângulo, ele foi construído com as medidas que eu acabei de falar. O 25, ó, o 25,2 está marcadinho, só para vocês verem que tá bem exato. E a pontinha do palito está aqui, ó, 25,2, que é a medida do lado do meu triângulo, que eu acabei de falar. E na questão a gente procurava a nossa altura e deu 21,8 centímetros, né? A gente está trabalhando com centímetros, mas isso pode se aplicar em metros, pode se aplicar em outras unidades de medidas. Então, a gente fez aqui a medida de 21,8, ó, que tem o 0, e o 21,8 está marcadinho bem aqui, se vocês podem ver. Vou colocar aqui no branco para ficar melhor para vocês, ó, 21,8, então a gente marcou bem certinho aí. E agora, eu vou colocar a medida no nosso triângulo, que tem os lados 25,2. Então, dessa maneira, conseguimos comprovar que um triângulo construído com
os lados 25,2 centímetros, ele tem certamente a altura de 21,8 aproximadamente. Essa foi a referência utilizada para a construção da nossa aula, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.